Oi, você que está chegando por aqui agora, começando a nossa live para fazer agradecimentos sobre a nossa grande imersão que aconteceu exatamente uma semana atrás, na última quinta-feira, dia 29 de janeiro, e não podemos deixar passar este evento e tudo que aconteceu lá e continua acontecendo. Então hoje essa live é para falar para você sobre os desdobramentos de tudo que nós falamos, de tudo que nós trouxemos nesse evento. É algo que realmente precisa ser reproduzido e ecoado, aos quatro cantos, porque iniciou-se, na nossa região de Rio Bonito algo muito importante, algo grandioso, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então, nossa pretensão agora é conversar com você sobre a nossa imersão, sobre os desdobramentos da nossa imersão e sobre o que vem agora, que a gente tem muito conteúdo, que a gente tem palestras gravadas, que nós temos vários podcasts com os nossos parceiros, convidados e patrocinadores. Já estão todos online já no YouTube, desde quando foi gravado, foram lives no YouTube e você confere tudo no meu canal do YouTube, que eu já convido você agora a entrar aí no YouTube e se inscrever no nosso canal. E lá em playlists, tem lá uma playlist chamada Imersão para Empresários 2026. Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí para a gente ganhar uns seguidores. É importantíssimo seguir o nosso canal no YouTube e conferir os vídeos que lá já estão gravados, porque nós temos vídeos de altíssimo nível com conteúdos em que eu entrevistei alguns dos nossos clientes, trazendo para você um pouco da história deles, como por exemplo o Dr. João Jorge Cabral Nogueira e doutora Ruth, esse casal de médicos super tradicional de Rio Bonito, que fez meu parto, inclusive, e de várias pessoas que eu conheço, clientes, amigos. Eu acho que ele já deve ter feito mais de 10 mil partos, então você imagina o quanto ele não tem para somar, para acrescentar com a gente. E nós batemos um super papo lá no Flor do Amanhecer, no Instituto Flor do Amanhecer, num lugar lindo de meditação que ele tem lá, no meio da mata, com visual e uma energia incrível. Então isso é só uma ideia de conteúdos que a gente tem no nosso canal no YouTube aí, que você confere nos vídeos. Nós fizemos também um super vídeo na Marbe, mostrando toda a história da empresa, toda a sua fábrica, produção, tecnologia, sustentabilidade. Eles também tiraram recentemente o selo verde, então eles contam essa história, como é que foi, como é que funciona a emissão zero carbono, que eles anulam carbono plantando árvores de várias espécies da mata nativa, Mata Atlântica. É um procedimento certificado. Tudo isso em detalhes para você aí no nosso canal no YouTube. Essa live está sendo feita no nosso Instagram, suponho que você já nos siga, mas compartilhe aí com seus colegas e amigos para seguir o nosso Instagram também. No link da bio, você encontra alguns desses conteúdos, tá? A gente tem aí alguns conteúdos postados no link da bio, você também consegue conferir. E outros mais lá, tem uma entrevista que eu fiz com a nossa parceiríssima e cliente VIP, Andréa Mello, lá na Barra da Tijuca, num top, num consultório top. Ela não só tem o consultório odontológico, como no mesmo lugar, na parte de cima, ela tem uma escola para dentistas, E é um consultório lindíssimo que ela fez novo. Tá tudo em detalhes aí mostrando. Simone Dari, minha prima, ela que experimentou, foi uma das nossas primeiras clientes de BPO financeiro, também conta toda a sua história, da sua empresa. Ela conta lá no consultório dela, no laboratório dela de prótese dentária, mostra o seu equipamento, o seu espaço. Ela é uma artista, ela pinta quadros, ela borda. É uma mulher incrível também, tem muita história para nos inspirar. São conteúdos que estão acessíveis aí no nosso canal no YouTube. Todos são muito legais, são muito instrutivos, inspiradores. E eu convido você também que está me assistindo agora, você que é nosso cliente, você que é nosso parceiro, nosso amigo, querendo e podendo gravar um vídeo com a gente. A gente tem hoje à disposição 2 estúdios de podcasts, um aqui em Rio Bonito e outro aqui em Tanguá, do nosso parceiro e amigo Flávio Azevedo e Alex. Então, caso você tenha interesse em produzir um conteúdo com a gente, gravar um vídeo contando a sua história comigo,
ou com o Flávio Azevedo e comigo, ou só com o Flávio, a gente tem isso aí à sua disposição. É algo que eu te convido a contar, porque eu tenho certeza absoluta que a tua história de vida, a história da tua empresa, a história do que você está construindo, a história do teu legado merece ser contada, merece ser repassada, né? Porque quando você grava um vídeo como esse e vai para o canal do YouTube, você eternaliza a sua história. E como você foi inspirado por outras pessoas, você também pode inspirar outras pessoas. Toda vez que eu converso com um empreendedor, com um empresário, principalmente quando é alguém novo, né, que eu estou conhecendo, eu faço questão de entender o contexto, entender como é que é a sua história de vida, como é que você veio parar nessa empresa, como é que você montou esse negócio. E isso traz para a gente uma conexão imediata com os nossos clientes, e porque isso faz com que a gente entre no propósito daquela pessoa. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, por empresários, eu sou apaixonado por empreender pelas possibilidades que isso traz, né, para quem um dia foi ali um assalariado, né, foi uma pessoa às vezes desempregada, foi né, a gente tem um Geraldo Rufino aí, catador de lixo, hoje um cara, multimilionário. Nós pensamos em trazê-lo inclusive aqui em Rio Bonito para a nossa imersão, mas não tivemos tempo nem agenda, ele super disponível. Então a gente tem muitas histórias sobre empreendedorismo, sobre vencer, sobre lutar, passar por momentos difíceis, mas com a ajuda das pessoas certas, com a bênção de Deus e com a sua coragem e garra de empreender, você conseguir vencer, conseguir lutar, vencer, superar seus desafios e hoje colher os frutos com a sua empresa crescendo, com o seu rendimento, o seu lucro, né, fluindo todo mês para o seu bolso, te dando liberdade, te dando saúde para você cuidar da sua família, né, para você ter conforto, cuidar dos seus pais, cuidar dos seus filhos. Isso é lindo, porque o empreendedorismo permite isso. São raras as profissões hoje que você tem o que uma empresa permite, né, liberdade e crescimento infinito. Você pode jogar um jogo que depende só de você, depende das suas habilidades, do seu conhecimento, do seu know-how e pela busca incessante da evolução. Isso é lindo, isso é muito maneiro. Particularmente falando, sou apaixonado por isso. E, naturalmente, diante dessa minha própria história como empresário e empreendedor, eu costumo dizer que você vende a sua transformação. Sabe aquela mulher que era gordinha e aí sofria e ela era infeliz e não estava satisfeita e de repente ela muda a mentalidade dela, se alimenta melhor, começa a emagrecer, entra em forma e aí daqui a pouco ela se torna uma mulher que ajuda outras mulheres a emagrecer com saúde, com autoestima, porque ela vende a própria transformação. Isso é lindo, né? E nós aqui também vendemos a nossa transformação, porque nós também somos empresários, nós também vínhamos do operacional, né? Eu fui criado dentro desse escritório pelos meus pais e fui educado para ser um bom contador, para ser aquele cara que é o primeiro a chegar, o último a sair, para saber fazer tudo dentro do escritório, porque você tem que ser o cara. Eu fui criado com essa mentalidade. 13, 14 anos, trabalho infantil. Naquela época, década de 90, eu já ia para o escritório, abrir o escritório, fazer a limpeza do escritório. Meus pais não me deram muita moleza, não. Mas isso foi ótimo, porque me tornou homem cedo. Peguei responsabilidade, minha mãe me cobrava. Minha mãe era mais rigorosa que meu pai nesse aspecto, né? E eu tinha meu salário, tinha minha mesada, comecei a aprender ali, a trabalhar e ser recompensado por isso, receber o soldo. Isso é muito importante para a nossa formação. Os 3 irmãos passaram por isso, minha irmã menos, porque começou a estudar cedo, foi logo para Niterói, mas a gente que cresceu dentro do escritório, a gente teve uma criação dura, né? Na época a gente ficava chateado, mas hoje a gente agradece, né? Quantas vezes a gente escuta histórias dos pais, né, dos filhos, falando dos pais e fala, hoje eu agradeço, porque meu pai foi rigoroso, ele me obrigava a estudar, me tomava lá o boletim para poder conferir minhas notas, né? Me deixava de castigo quando eu fazia alguma besteira. Faz parte do processo educacional. Quando a gente é jovem, a gente é muito impulsivo, inexperiente, né? Instintivo, estamos ainda com várias questões de aperfeiçoamento, de polimento do nosso caráter, né, da nossa personalidade. Então você ainda é muito bruto, né?
Nossa mentalidade ela ainda precisa ser polida ali, você ainda tem muito para viver. E conforme você entende a jornada, você entende a vida, né? Você, quando fica mais velho, você agradece por tudo que você passou, que você não gostou, que seus pais te educaram na base da disciplina. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, eu só tenho a agradecer aos meus pais por isso, mas hoje, né, eu vendo um pouco da nossa transformação, da minha transformação como empresário. Eu era aquele empresário que fazia um controle financeiro no braço, eu gerava um monte de boleto, eu pagava um monte de conta, eu era o cara que fazia tudo dentro do escritório, DP, fiscal, contábil, eu detonava. A galera saía às 18 horas, eu ficava lá trabalhando, até o dia que eu entendi que isso era ótimo, me dava um bom rendimento, mas não me tornava alguém capaz de ajudar outras pessoas. Olha só que ressignificação importante da minha profissão. Eu não tive a chance, nessa época, por estar com a cabeça enfiada dentro da operação, de ajudar outras pessoas. E que pessoas são essas? Nossos clientes. Meus clientes, quando iam conversar comigo, quando tinham a chance, porque eu nunca tinha tempo para isso também, eu não tinha tempo de me relacionar com eles, mas as poucas vezes que eles vinham até mim em busca de alguma coisa que eles precisavam, eu ouvia reclamações, né? Moisés, está muito difícil contratar. Moisés, está muito difícil fazer isso aqui. Está muito complicado, eu não tenho informação, eu não sei o que está acontecendo com a minha empresa, eu não sei quanto que eu ganho. Eu ouvia muitas reclamações. E aquilo, pela repetição, se tem muita gente reclamando da mesma coisa, isso tem que chamar a sua atenção. E chamou minha atenção. Falei, cara, está todo mundo reclamando disso. Foi algo assim que trouxe para mim o que a gente tem hoje de mentalidade aqui dentro do escritório, que eu preciso ajudar esses empresários. Como fazer para ajudar essas pessoas? Como fazer para ajudar esses empresários? E aí o que eu pensei, né? O que eu comecei a buscar? Eu comecei a pensar uma coisa assim, o que fazer para ajudá-los, se eu mesmo estou nessa situação, tá? Você que está aí me ouvindo agora, eu quero trazer para você uma questão aqui importante, tá? Eu estou dentro aqui do meu perfil no meu perfil do Instagram, que na verdade eu estou dentro do próprio perfil que eu estou fazendo a live, então não estou conseguindo ver a minha live, mas tudo bem. O que acontece? Eu percebi que eu poderia, talvez, ajudar meus clientes, só que eu precisava de ajuda, porque eu era aquela pessoa igual aquelas que eu queria ajudar. Primeiro, eu pensei em mudar. Eu entendi, depois de muita meditação, muita observação, eu entendi que eu precisava mudar como empresário. Eu precisava deixar de ser um simples contador, 20 anos de escritório, sabia legalizar a empresa, fazer escritura contábil, fiscal, DP, eu domino todas as áreas operacionais. E isso não faria de mim alguém de valor para os meus clientes, porque eles precisavam de um contador estratégico. Alguém capaz de trazer para eles a visão estratégica do negócio. Alguém capaz de fornecer para eles informações para tomada de decisão. É algo que, dentro de uma perspectiva de um contador que fica atrás de uma mesa cheia de papel sobrecarregado de trabalho, cuidando da operação, migrar para um contador que fornece informações úteis e valiosas para tomar a decisão exige uma mudança de mindset importantíssima. Exige uma mudança de consciência importantíssima. Então, entenda que não se trata de uma simples virada de chave. Eu passei por um processo doloroso, muito importante, para me tornar quem eu estou me tornando hoje. Se você estava na nossa imersão e se você tiver acesso aos conteúdos lá, talvez você vai se perguntar como é que esse contador ele chegou até ali, né? Por que a gente não vê todos os contadores sendo desse jeito, indo para o estratégico? Por quê? Porque eles precisam passar por esse processo também. Mas para isso, eles precisam querer.
E o que me fez sair de onde eu estava para onde eu estou indo hoje foi o desejo, foi a vontade. E não foi a vontade de ganhar mais dinheiro só não, porque eu tenho a crença de que o dinheiro é energia e que tudo que você faz para ajudar outras pessoas, naturalmente você vai colher os frutos, né? Em mais indicações, em melhores clientes. Tudo isso para mim é um processo natural. Mas o meu propósito primeiro foi ajudar outras pessoas. É ver o empresário ali, meu amigo, meu cliente, que estava isolado dentro da empresa dele, sem ter que conversar sobre a estratégia, sem conseguir falar, discutir sobre o financeiro, né? Muitas vezes a distância entre ele e os empregados é muito grande, né? Você não tem com quem falar. Muitas vezes você tem uma esposa ou um marido que está ali com você te ajudando, mas ele também não consegue trazer mais coisas para você que vão abrir a tua mente e te ajudar a melhorar o ambiente de negócio em que você está inserido. E aí esse empresário está lá isolado, furnado na operação, ele também passa por esse problema. E aí, como melhorar isso? Como ajudá-los? Como eu me tornar alguém capaz de levar para o meu cliente de contabilidade informações de gestão, que pode ajudar ele na gestão da empresa. Porque o contador hoje, você que está me assistindo agora, eu posso dizer para você com certeza que o contador hoje é uma peça fundamental no negócio, qualquer que seja ele. E o contador hoje ele tem um privilégio de controlar a informação. O contador ele faz seu imposto de renda, ele sabe quanto você tem de patrimônio, quanto você tem de banco, de despesa, ele sabe quanto a sua empresa fatura, quanto a sua empresa lucra. Pensa bem, quantas informações úteis e valiosas e poderosas o contador tem acesso, né? Então o contador já está inserido no seu negócio, no coração do seu negócio. Porque o que é a contabilidade? É registro. Então o contador ele registra tudo o que acontece na tua operação. O financeiro é o coração que bombeia as informações para o contábil, que registra e organiza aquilo, classificando o que é receita, o que é custo, o que é despesa, o que é lucro, classificando tudo de maneira a traduzir para você em forma de demonstrações contábeis, que você faz o raio-x econômico da sua empresa e consegue saber quanto a sua empresa gerou de resultado. Quanto vale a sua empresa? Hoje, o valor de um negócio está diretamente relacionado com a sua capacidade de geração de caixa, capacidade de vender, capacidade de gestar, né? De fazer a gestão desses recursos, fazendo com que ele seja reinvestido ou aplicado para aumentar cada vez mais a sua solução. Tem empresas que investem muito em desenvolvimento e pesquisa, ou pesquisa em desenvolvimento, para quê? Para trazer soluções cada vez melhores. A própria Apple, por exemplo, a cada ano que passa, ela lança um novo iPhone, que muda o número. Por quê? Está melhorando todo ano. Cada ano vem uma novidade diferente. Uma hora aumenta a lente, aumenta 2 lentes, 3 lentes. Aí essa tem não sei quantos megapixels, essa tem não sei quantos, não sei o quê. Cada ano que passa, a Apple está melhorando. E hoje o que é a Apple? Uma empresa de trilhões, porque vende muito iPhone. Por que vende muito iPhone? Porque é uma solução que todo mundo quer e precisa. Né? O Steve Jobs, visionário, criou o dedinho, substituindo lá o mouse, a gente fizeram uma caneta, e ele trouxe esse touch, né, para o iPhone, porque é um cara visionário. Né? E ele transformou a Apple no que ela é hoje, e foi inclusive escorraçado da empresa, depois voltou, né? E o cara trouxe uma série de inovações com base na perspectiva do usuário. Né, coisa que as empresas na época faziam da perspectiva delas. E aí o Steve Jobs olhou, né, de fora para dentro e começou a mudar a solução da Apple. Hoje eu tenho um iPhone, né, com bastante memória e pago para ter mais memória ainda, porque eu tenho tudo registrado e gravado desde 2015, quando eu entrei para a Apple mais ou menos, para mim resolver um problemaço que eu tinha nos Androids, por exemplo. Então, assim, estou dando um exemplo, tá, de como as soluções da sua empresa podem e devem impactar o mercado e a importância de você estar se aperfeiçoando constantemente. O Vladimir Carvalho, da Alterdata, tem ele aí no nosso feed,
Ele deu uma entrevista para os nossos parceiros da ACIRB, a Associação Comercial de Rio Bonito, e ele trouxe uma frase que eu fiquei super feliz, né? E para mim traduz o que foi a imersão. Ele falou o seguinte: hoje o mundo está em constante mudança, né? Tudo muda muito rápido, e se hoje a tua empresa é a melhor do mercado, você tem que se reinventar constantemente, porque em pouco tempo ela pode vir a ser a pior empresa do mercado, por causa das rupturas que a tecnologia e a cultura cria, né? Novas possibilidades. Então você precisa estar estudando constantemente o seu negócio, como melhorar, como vender mais, como conquistar mais clientes. E para isso você precisa estudar, né? O empresário, ele, na maioria das vezes, dependendo do porte, ele pode estar num patamar que ele está satisfeito. Isso é o maior perigo. Isso é um dos maiores perigos do mundo empreendedor. É o grau de satisfação em que você acha que você está ótimo. Não preciso de mais, estou satisfeito. Financeiramente falando, você de fato pode estar, né, satisfeito. Financeiramente falando, você pode estar satisfeito sim. Mas entenda que a sua satisfação financeira, ela tem um viés de deixar de crescer e evoluir mais. Deixar de crescer e evoluir mais o teu negócio, a tua empresa, a tua equipe, né? O seu sistema de gestão, o seu sistema geral de venda, de relacionamento com seus clientes. E outra, nada é tão bom que não possa melhorar. Você, como pessoa, indivíduo, é muito motivador quando você busca evolução, aprende coisas novas. Aprende coisas novas no sentido de fazer algo que você nunca fez, né? Buscando o próximo nível. Cara, é um jogo infinito. O próximo nível é um jogo infinito. O seu negócio ele não tem fim. Você tem linha de chegada na sua empresa? Não, você não tem linha de chegada. Você em algum momento virou empresário ou herdou um negócio e começou a trabalhar e aprendeu a trabalhar nele, cresceu ali dentro pequenininho muitas vezes, vendo como é que ele funciona e ficou bom naquilo. E você constantemente busca melhorias, busca crescimento. Não importa se você tem milhões, não importa se você está com alguns 1000 a partir de agora, não importa o seu tamanho. Tanto é que essas empresas trilionárias, a cada ano que passa, estão valendo mais. A cada ano que passa, estão trazendo mais valor para o mercado. A cada ano que passa, elas estão desenvolvendo soluções que vão ajudar as pessoas, que vão melhorar a sua vida, tá? Isso serve para todos os negócios. Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, Steve Jobs, quando estava vivo, você tem Jeff Bezos, né, da Amazon, todos eles reinventaram suas empresas constantemente e continuam crescendo. O Google, eles não param de estudar e desenvolver, tá? Isso é algo que eu gostaria muito que ficasse bem claro, né, dentro de tudo que a gente está falando aqui nesse contexto. Você nunca pode estar satisfeito. Nunca se satisfaça, porque é isso que vai... se você estiver satisfeito, é onde você vai parar de crescer e evoluir. Quem não cresce, encolhe. Grava bem isso. Quem não cresce, encolhe. Você vê pessoas que ganharam na Mega Sena 10 milhões, 50 milhões, em 10 anos estão pobres de novo, estão zerados. É um dinheiro que não deveria acabar nunca, porque eles estavam acostumados a viver com nada. Por que deixaram o dinheiro acabar? Por que gastaram tudo? Porque não tem a mentalidade de construção. Não tem a mentalidade que te levou a ter uma empresa, que te encorajou a desenvolver e crescer cada vez mais. Essas pessoas não aprenderam a construir, porque não é algo que você aprende no colégio. Eu vejo muitos empresários hoje com empresas muito boas, muito prósperas, que não fizeram faculdade. Eles aprenderam com a vida. A nossa educação básica, mesmo em colégios muito bons, ela não nos prepara para empreender. Nós não nos preparamos para empreender. Então os empresários, eles crescem na garra, na coragem, no operacional, trabalhando, carregando peso, fazendo e acontecendo, pegando firme com o seu colaborador, porque isso é o ímpeto empreendedor.
Só que ele chega ali e começa a esbarrar em tetos, começa a esbarrar em limitadores. E isso faz com que ele, em algum momento, se canse um pouco, né? Você já deve ter ouvido falar do mito de Sísifo. E quem era Sísifo, né? Sísifo, ele morreu e foi parar no inferno. Isso é mitologia greco-romana. Ele foi parar no inferno, no Hades, né? Lá no deus Hades, deus da morte. Ele estava lá, só que ele esqueceu de fazer alguma coisa na terra. E ele pediu permissão para o deus Hades para voltar à vida e resolver o que ele precisava resolver lá. E o deus do inferno lá falou para ele: ok, Sísifo, eu vou conceder essa autorização, vai e volta, tá bom? Eu espero por você aqui. E o que Sísifo fez? Ele traiu os deuses. Ele voltou para a vida, resolveu o que ele tinha que resolver, mas não retornou para o inferno, lá onde ele estava, né? Para as profundezas do mundo dos mortos. E aí o que os deuses fizeram? Os deuses puniram o Sísifo, fazendo com que ele tivesse que cumprir um trabalho que nunca acaba, nunca termina. Todos os dias Sísifo tinha que levar uma bola de pedra até o alto da montanha, pesadíssima, rolando aquela pedra morro acima. Chegava lá em cima, quando ele soltava a pedra rolava até embaixo. Todos os dias ele tinha que cumprir essa tarefa por toda a eternidade. Ou seja, ele foi punido pelos deuses para trabalhar, fazendo um trabalho que nunca acabava, não tinha fim, né? E então, às vezes, muitos empreendedores estão nesse ciclo, né, do mito de Sísifo, fazendo um trabalho que você, quando é que isso vai acabar, meu amigo? Eu vou para onde assim? Não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para minha atividade física, não tenho tempo para cuidar de mim. Só trabalho. É isso. Parece aquela roda dos ratinhos, né? Que você fica correndo ali sem sair do lugar. Por que isso acontece? Se você se identificou ou conhece alguém que está nessa situação, eu vou te explicar por que isso acontece. Porque você ainda tem a mentalidade operacional de um empregado. Talvez você tenha vindo do operacional. Você sabe que eu escuto muito? O cara fala assim: porra, meu irmão. Eu falo: rapaz, você está trabalhando pra caramba aí. Aí ele fala assim: mas pelo menos agora eu estou trabalhando para mim, né? Ele sempre teve muita disposição para trabalhar para um patrão, para um empregador, só que ele não construía para ele. E aí ele sai dessa vida, consegue romper com a CLT, monta o próprio negócio com toda a garra e disposição, no ferro, no fogo. Agora eu vou trabalhar para mim. E ele começa a trabalhar para ele mesmo, né? O negócio começa a dar certo, começa a crescer. E ele continua lá, toda a vida, trabalhando para ele, mas lá embaixo, na operação. Com isso, ele se limita a ter um emprego dentro da própria empresa. Até ele cansar. Até o dia que ele fala: por que eu estou todo dia levando essa bola lá em cima, ela está vindo para baixo, todo dia eu tenho que levar lá para cima, ela volta aqui para baixo. Eu vou chegar aonde com esse trabalho? Em que lugar eu vou chegar com esse trabalho? Eu vou te explicar por que isso acontece, tá? Esse desenho que eu vou fazer agora é para mostrar para vocês o que é a mentalidade que o empresário precisa ter. Qual é a mentalidade que o empresário precisa ter para crescer, tá? Veja, problema nenhum você estar satisfeito onde você está hoje. Pelo contrário, eu acho ótimo. E eu acho bom você tá satisfeito, tá com conforto, tá com imóveis, patrimônio, não importa o tamanho, isso é muito bom. Você nunca vai largar a tua empresa, porque você precisa de propósito. Se você largar a tua empresa e for se aposentar, você vai fazer o quê? Vai pescar? Você vai pescar todo dia? Você vai ficar em casa vendo televisão? Você vai ficar em casa bebendo? Você vai perder o propósito da sua vida. A gente tem que ter propósito para ajudar as pessoas de alguma maneira. Se você não está precisando mais de dinheiro, trabalhe para ajudar quem você acha que pode, montando de repente uma entidade como tem lá os bilionários lá, Bill Gates, né, essa turma, eles têm vários centros, né, de ajuda humanitária. Então os caras doam, né, bilhões na verdade, para várias instituições, né, de caridade. Beleza, mas
eles não têm mais como, não tem mais o que fazer com tanto dinheiro, né? Tem que ajudar o mundo, isso aí não tem dúvida. Mas se você ainda está com energia para desenvolver o seu negócio, ajudando mais pessoas no seu próprio negócio, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você, dentro da sua solução, você pode e deve ajudar cada vez mais pessoas. Para isso você precisa evoluir e crescer cada vez mais, né? Para que a sua solução seja cada vez melhor. Eu vou mostrar para você aqui um gráfico, que eu tenho feito muito esse gráfico aqui, que é mais ou menos as camadas da sua empresa, tá? Nós temos 3 camadas aqui. E a primeira camada, a camada do topo dessa pirâmide aqui, chama-se a camada estratégica, tá? O que tem nessa camada estratégica? É onde está a inteligência do seu negócio, que está na sua cabeça. Você, dono da sua empresa, você fez ela chegar onde ela está hoje. Aqui, ó, na sua cabeça. Se você herdou o negócio, você aprendeu lá das raízes, dos fundamentos da sua empresa e desenvolveu ela hoje sendo o que ela é. Você pode ter triplicado, aumentado, quadruplicado a tua empresa com base no que você sabe aqui, tá? Então você está aqui, estratégia. Eu vou depois mudar a cor para facilitar. Aqui nós temos um outro nível chamado nível tático, tá? O que é o nível tático? Tático, você imagina o que? Guerra, né? Tática de guerra, de conquista, de avanço. Você tem que ter tática. Então você tem um planejamento tático. Vamos entrar pela esquerda, pela direita, vamos vir de helicóptero. Você planeja ali mais ou menos o que vai acontecer. Por fim, você tem a operação. Então, você imagina o planejamento que não teve nos Estados Unidos para invadir a Venezuela e capturar Maduro. Você imagina quanto eles discutiram sobre a estratégia, como eles iam fazer, depois de chamaram os generais lá e falaram, vamos invadir, como vai ser a nossa estratégia, tal, e executar a operação com maestria, com precisão, sem resistência, sem matar quase ninguém. Eu acho que matou alguém, não muitas pessoas. A operação foi a execução, tá? Então, entre a estratégia e a execução, temos o nível tático. A sua empresa não é diferente. A sua empresa, ela tem tudo isso dentro dela. Ela tem estratégia, nível tático e operação, tá? A operação é a execução da entrega do que você vende, do que você fabrica, né, do serviço que você presta, que geralmente é feita pelos seus colaboradores, tá? E o nível tático, geralmente, é feito pelos seus gestores, líderes, supervisores, né, coordenadores. E a estratégia é feita por você, dono da empresa. É você que entende do seu negócio. É você que sabe quem é que compra de você. É você que conhece o teu produto. É você que sabe a qualidade que você entrega, porque você sabe como ele é fabricado, como é feita a massa do seu salgado. Você sabe como é feito o polimento lá daquela peça que você vai colocar lá no equipamento que você está fabricando. Você que sabe o quanto o seu colaborador é capacitado para fazer uma folha de pagamento, para calcular um imposto. É você que entende do seu negócio. Portanto, é você que tem a capacidade de desenvolver a estratégia. Tá? Logo, aonde que é o lugar do dono? Aqui em cima, na estratégia. O dono ele tem que estar dentro de um ambiente como esse aqui. Dá uma viradinha para cá, rápida. Passa aqui, ó, vem para cá, vem para cá. Mostra ali minha televisão. Mostra ali minha televisão. Pronto, dá uma overview. Isso aqui é um ambiente projetado para você conquistar o mundo. O dono, ele tem que estar num ambiente em que ele consiga discutir ideias, discutir estratégias de como vender mais, de como ampliar minha loja, de como abrir uma segunda unidade, como resolver o problema desse cliente que a gente ainda nunca se identificou até agora, como chegar lá do outro lado do rio, vamos construir uma ponte, vamos de helicóptero, vamos nadando. O dono precisa estar discutindo a estratégia. Se você já assistiu Games of Thrones,
O rei e a rainha estão sempre sentadões lá, naqueles tronos lá, cercado pelos generais, cercado pelos conselheiros. Eles estão lá, todo mundo servindo eles estão lá, tomando decisões. Eles não estão treinando o exército, às vezes eles vão para o treinamento, eles próprios. Mas no modo operandi deles é o quê? Discutindo estratégia com seus líderes. Discutindo estratégias com os líderes que trazem informações, faz estudo do terreno, diz quantos eles têm de suprimento, de exército. Os líderes, eles estão no nível tático. Os líderes estão no nível tático, ou seja, são eles quem vão comandar o exército, comandar a operação, a execução. Você acha que o Trump estava no helicóptero que desceu lá na Venezuela com todo o exército lá, com a operação que foi montada para capturar o Maduro? Óbvio que não. Mas certamente devia ter alguém do escalão superior comandando aquela tropa, um cara extremamente de confiança do presidente, competente, com conhecimento tático, né? Mas, naturalmente, quem entrou lá e invadiu a residência para prender o cara foram soldados, foram fuzileiros, foram especialmente treinados para isso, por alguma liderança, tá? Que deve ter ido à frente e junto com eles, provavelmente, para garantir que tudo vai sair perfeito. Isso é muito importante, porque quem está aqui embaixo? Colaboradores. Aqui é a sua equipe, tá? Quem executa a operação é a sua equipe. E aqui embaixo é o que a gente chama de chão de fábrica, é onde a magia acontece. Aqui é lugar da sua equipe. No nível tático é o lugar da sua liderança. Estratégia é o lugar do dono. Sabe o que acontece muito? Muito. Comigo, inclusive. O que acontece muito, mas não deveria, é o dono, tá? Estar dentro da operação. Quando você paga uma conta, você está dentro da sua operação. Quando você está no balcão atendendo o seu cliente ali, você está dentro da operação. Quando você recruta um colaborador, você está dentro da operação. Tudo isso tem que ser delegado. O lugar do dono não é a operação. Tá? Para você sair disso, você deve delegar. É isso que você precisa fazer para sair de lá. E isso passa por automação, isso passa por você desenvolver uma liderança, tá? Acontece com você? Toda hora, alguém que está executando a operação chega para você e pergunta a mesma coisa, 10 vezes. Só acontece comigo isso? Quando eu passo as tarefas e tinha que ser feito em um dia, passa 3 dias e ninguém fez, ninguém dá satisfação, ninguém tomou providência de nada, até o meu cliente me cobrar, o que está acontecendo, mas acho que até agora não recebi, eu vou lá, o que aconteceu, gente? Por que não fez isso aqui ainda? Time todo perdido, aí o time vem e ele vem e fala com você diretamente. Moisés, furou o pneu do carro, o que eu faço? Moisés quebrou a máquina aqui, Moisés roubaram o caminhão, Moisés acabou o papel higiênico. Acontece isso com você? Dos seus colaboradores ligarem para te darem notícias, para te pedir coisa, para te perguntar troço, você não tem sossego, você viaja com o telefone, porque se acontecer alguma coisa na empresa, eu tenho que estar lá. Acontece isso com você? Eu vou dizer por que isso acontece. Isso acontece porque você está dentro do tático. Isso acontece porque você não tem líderes dentro da sua empresa. Isso acontece porque você está fazendo um papel que não é seu. Logo, você está no lugar errado também. Se você não tem gerente hoje, se você não tem alguém que responde por você, tá?
você está fazendo um trabalho de uma camada que não é sua. Então você precisa delegar. Você estudou para delegar? Mas Moisés, ninguém faz tão bem como eu. Não, mas aí ninguém faz... Não, mas aí é do meu jeito, ninguém sabe fazer como eu. Meu amigo, minha amiga, tem um nível de qualidade que o seu cliente não percebe. Tem um nível de qualidade que para o seu cliente o mais ou menos vai estar ótimo. Você é perfeccionista. Você quer estar aqui para fazer com perfeição o trabalho. Mas você não precisa entregar com tanta perfeição, porque o seu time vai fazer o trabalho bem feito para o cliente. Faz o testezinho. Experimenta autorizar o seu funcionário a fazer o trabalho que só você faz e observa. Fica olhando ele fazer, entregar para o seu cliente sem a sua interferência, espera o resultado do que o cliente vai falar, sem o cliente saber que você está observando, liga para o cliente, cliente, aí, como é que foi a entrega de fulano? O que você achou? Como é que foi aí? Algo que você acha que só você faz bem feito. Você vai se surpreender. O cliente vai falar, ótimo, maravilhoso, adorei. Seu funcionário é super atencioso, deu tudo certo, tá ótimo aqui para mim. Muitos empresários não querem largar o osso, meu amigo. Você não quer largar o osso, você quer estar ali, ó, é comigo. Larga o osso, cara. Deixa o cara fazer o trabalho dele, deixa a sua equipe fazer o trabalho dela. Se você não confia na tua equipe, se você não confia na tua equipe de colaboradores e não tem liderança, sabe o que acontece? Você fica se defendendo do time o tempo todo. Você não tem confiança para delegar, né? E às vezes por um excesso de fúria você delarga. Você diz, então faz aí do seu jeito, você não acompanha, você não treina, você se revolta e às vezes larga lá a operação na mão do seu time por algum estresse ou algum outro motivo qualquer, sem preparar. Aí você se sabota, porque vai dar tudo errado. Aí você vai falar, tá vendo aí por que eu não posso entregar na mão deles? Tá vendo aí por que eu não posso soltar isso? Porque você não soltou direito. Você não capacitou seu time com processos, com treinamento, com liderança para tocar aquela operação sem a sua interferência. Então os empresários, de um modo geral, vivem nesse ciclo, né, de tentando fazer um trabalho que não é deles, deixando de fazer o trabalho que é deles e achando explicação, justificativa para dizer eu preciso estar aqui porque eu não tenho quem faça, porque eu não consigo achar uma pessoa. Claro, né? Você não estudou para fazer recursos humanos, para fazer recrutamento e seleção, então você tem que investir em contratar uma empresa para fazer para você. Dário Alves faz isso, inclusive. Nós podemos fazer isso para você. Agora você tem uma equipe boa, mas não tem uma gestão de liderança, você não tem líderes, você não preparou liderança, a gente faz uma consultoria de RH para você ter a liderança. Quem é o líder? Identificar o líder, capacitar ele para você sair e viajar com a tua esposa para a Austrália e o cara cuidar da sua empresa e cuidar da sua equipe. Quando alguém tiver um problema aqui embaixo, vai falar com esse cara aqui, ó, com o seu gestor. Não é para chegar em você, tá? Você está sentado na cadeira, ao lado dos seus conselheiros, do qual o contador tem que estar junto, tomando decisões estratégicas, discutindo investimento, financiamento, expansão. Você tem que estar pensando nisso, planejamento tributário, planejamento estratégico nos próximos meses, semestres e anos. Não aqui, ó, no balcão, com o umbigo no balcão, como muita gente faz, né? Aquele cara que tem uma padaria que fica no caixa para ninguém roubar ele. Ele vai ter quantas padarias? Ele vai conseguir ter 2, 3 padarias? Nunca, né? E ele vai conseguir fazer a padaria dele crescer? Não. Você já ouviu a frase que imagina o piloto do avião sair para servir cafezinho, fazer o trabalho da aeromoça. Quem vai estar pilotando o avião? Você é o piloto da sua empresa, meu amigo. Se você está servindo um cafezinho, o seu avião está largado à deriva. Aí daqui a pouco é roubado, não sabe por quê. Porque tem gente lá fazendo um trabalho que não tem gestão, não tem liderança, não tem supervisão, vê a oportunidade ali, o cara às vezes até, né, tá ali, já não tem a idoneidade muito confiável, ele vai ver a oportunidade, ele vai roubar. E é desvio pequeno, você não vai nem ver. Não é desvio grande não, porque o grande chama atenção, mas o desvio de 150, 200 no caixa ali, que passa, sei lá, 5 mil, 10 mil por dia,
O cara tirou uma notinha de 50, você acha que você vai contar aquilo, vai pegar? Você não vai. Ele vai ver que vai roubar uma vez, vai roubar duas, e daqui a pouco ele viu que não deu em nada, ele vai estar lá, ó, tum, 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 de pequeno em pequeno, ele vai fazer o pezinho de meia. Por quê? Porque essa empresa está sem dono, está sem processo, está sem gestão. Tá? Então veja bem, o que a gente viu na imersão? O que nós vimos na imersão? O que nós falamos na imersão? A imersão tem um nome muito sugestivo chamado O Novo Jogo dos Negócios no Brasil. Tá? O que você fez até hoje, o que você faz até hoje, não estou aqui para criticar, estou aqui para despertar a consciência. O que você fez até hoje no seu negócio, a bagunça, que é a tua empresa, a desorganização financeira, a sonegação, né, a falta de gestão, tudo isso que você fez até hoje faz. Eu trouxe na imersão, não montei um evento desse à toa, para acender uma luz vermelha. Não é nem amarela mais, é vermelha. Meus amigos, eu entendi o impacto que a reforma tributária vai trazer para o país e para você, na sua operação. Eu estou aqui para fazer um alerta que a forma como você trabalha hoje não vai funcionar daqui a um ano. E se você continuar assim, você pode correr risco de extinção, porque o seu modelo de negócio pode estar comprometido, porque você não tem lucro na tua empresa. A sua rentabilidade vem da sonegação fiscal, que não vai ser mais possível daqui a 2, 3 anos. Se você não mudar agora, implantar um sistema de gestão eficiente, entender os seus números, entender o compliance que você precisa ter nas suas compras, nas suas despesas, e tornar tudo isso eficiente para gerar resultado para você, pagando o imposto devido, você pode estar correndo risco de extinção. A reforma tributária foi sobre isso, meus amigos. Ou melhor, a imersão foi sobre isso. Eu vim trazer para os empresários um alerta severo de mudanças que vão mudar o seu jogo. Se você continuar jogando igual jogava antigamente, você vai perder. E vai perder feio. E nós não estamos falando só de dinheiro, não. Pô, pensa bem, cara. Nós estamos falando de legado. Tua empresa pode estar aí com você na 3ª, 4ª geração. Pode ser uma empresa de 50, 60 anos, como é a nossa. Você imagina botar tudo isso a perder porque você não se capacitou como empresário. Não se capacitou como empresário, como líder. Achou que estava confortável. Uma onda acontecendo aqui, você aqui parado, a onda vindo e você não nadou, né? A onda vai passar por cima e vai acabar com tudo. É sobre isso que a gente está falando aqui. É sobre isso. Essa aulinha aqui, ela é uma aulinha bem pequena. Só para despertar a tua consciência, para você deixar de ser Sísifo e ficar executando um trabalho que não vai te levar para lugar nenhum, porque quem tinha que estar fazendo isso ganha 2, 3 mil reais por mês. A sua hora custa isso para você estar aqui trabalhando aqui? Com um umbigo no balcão? Quanto custa a tua hora? Você tem ideia? Quanto você vale? A sua inteligência, a tua visão, tua educação, tuas experiências, tudo que você tem de visão de mundo. Você acha que está valendo a pena você estar aqui fazendo financeiro na unha ainda? Com planilha de Excel? Tendo que lançar as contas você mesmo? Fazendo lá pagamentos? Meu amigo, esquece isso. Isso aí é algo que você está sendo consumido pela sua raça de trabalhar. Muita gente tem orgulho disso, porque não tem essa consciência aqui, não estudou. Essas escolas de empresários prosperaram muito e estão cheias de empresários lá, querendo sair de 1 milhão para 2, para 3 milhões, querendo sair de 100 mil para 200, 300 mil, 500 mil. E aí os caras vão lá estudar com os caras, né, que estudam isso aqui para explicar para ele como ter liderança na sua empresa, como fazer gestão financeira na tua empresa, como fazer marketing na sua empresa, como vender mais na sua empresa. Porque se você soubesse, você já teria feito. Se você soubesse, já teria feito. Pensa comigo. Se você soubesse, você já teria feito. E aí, bom, algo maior
algo maior e mais poderoso, chamado é o que você precisa. Desejo. Quando você quer, pensa quando você conheceu a tua esposa, se você é um homem. Pensa quando você conheceu teu macho, teu marido, teu esposo. Alguém sentiu desejo por alguém. Pode ser que tenham os dois sentido desejo pela mesma, mutuamente. Aquilo gerou uma energia que fez com que vocês se encontrassem, começassem a sair. Daqui a pouco estavam apaixonados e aí vocês casaram. E se o pai e a mãe de vocês falassem assim, não, meu filho, isso não é para você não, essa menina não é para você não, esse rapaz não é para você não, você ia fugir de casa. Você vai pular o muro, você vai embora, você quer, vamos fugir, porque nossas famílias proíbem o nosso relacionamento. Quantos filmes você já assistiu com esse enredo? Né? Quem segurou aquele ímpeto de desejo? Ninguém segura. Quando você quer, você faz, você dá um jeito, você passa por cima de qualquer desafio. Não tem mais desculpa, você só não quer, muitas vezes. E às vezes você não quer porque está adormecido. Sabe fazendo o quê? Rolando o feed do Instagram, vendo dancinha, vendo piadinha. Hoje com essas IA aí tem umas piadas boas pra caramba, né? Eles pegaram as piadas antigas e transformaram em imagens realísticas, muito top. Às vezes eu perco mais um tempinho também fazendo isso. Mas você está adormecido, está dormente. Porque no outro dia você vai chegar e vai continuar trabalhando, trabalhando pra caramba. E tá tudo bem, né? Mas, bom, você tem escolhas. Ou você pode não estar sofrendo. Se você não está sofrendo, continua. Se você está feliz, né? Sabe quando você chega num lugar, tem lá uma pessoa, né, pregando, uma igreja, parecido com o que eu estou fazendo aqui, e aí em algum momento ele fala assim, pare de sofrer agora e aceita, levanta a mão, aceita Jesus, pare de sofrer agora. Você pode, aí ele começa a narrar, né, várias coisas. É isso, pare de sofrer agora. Se você está sofrendo, provavelmente é porque você não quer estar onde você está. É porque você está faltando algo para você. Esse algo para você pode ser isso aqui, ó. Pode se aproximar um pouquinho aqui, por favor? O que pode estar faltando para você é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Crachás de eventos. Como que a gente promoveu na imersão. Pode estar faltando para você estudar um pouquinho. Estudar um pouquinho mais. Aprender um pouquinho mais. Entender o jogo um pouquinho mais. Porque o processo decisório do dono precisa de inteligência, tá? O processo decisório do dono precisa de inteligência. De onde vem a inteligência, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo agora? Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar, sei lá, quase uma hora me ouvindo falar aqui. Seu trabalho de dono precisa de inteligência, tá? De onde vem a inteligência? Quem sabe essa? De onde vem a inteligência? A inteligência vem da informação. Você provavelmente, se você é uma empresa de 100 mil reais por mês, você não faz 200 mil porque você não tem informação para isso. Se você está em 100 e não foi para 200, não é porque você não quer, não. Eu tenho certeza absoluta que você quer triplicar, quadruplicar seus lucros, sua rentabilidade, sua equipe, seu time, você quer crescer, você quer abrir outra loja, você quer montar uma franquia, porque sua solução é top, você quer muita coisa. Por que você não faz? Por que você não cresce? Por que você não chega lá? Porque você não tem a informação que você precisa para fazer esse desejo de expansão acontecer. Você não tem informação porque você não sabe o que fazer. O dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você vai fazer, porque mais você vai entender o jogo, melhor você vai jogar, mais resultado você vai ter. Mais resultado você vai ter. Veja aqui uma coisa, uma palavra que eu adoro.
Sou tarado nessa palavra, tá? Performance. Dá para ler daí? Tá legível? Performance, tá? Performance é o seguinte, você começa a correr 2 km por dia porque você nunca correu na tua vida. Você começa a treinar todo dia. Daqui a um mês você está correndo 5 km. Você continua treinando, tal. Daqui a pouco o seu condicionamento vai aumentando. Quando você vê, em 3 meses você está correndo 10 km. Isso é performance. Porque você passou a se alimentar bem, treinar todo dia com disciplina, dormir cedo, acordar cedo, parou de beber, parou de fumar. E rapidamente você vai ter performance. Por que você acha que é diferente com a sua empresa? Sua empresa precisa de performance. Não é só uma questão de satisfação pessoal, porque eu não preciso de mais dinheiro. Tem a ver com sobrevivência, tá? Tem a ver com sagacidade de existir, porque é sobre isso que trata-se toda a nossa conversa. Minha preocupação, meu alerta aqui com você agora, não é fazer você só ganhar mais dinheiro, trabalhar mais. Você vai trabalhar mais, pode ter certeza. Só que você tem que decidir se você quer trabalhar mais aqui embaixo ou trabalhar mais aqui em cima. Porque achar esse cara aqui vai te dar um trabalho danado, meu amigo. Achar esse cara, formar ele, supervisionar ele, reter ele na tua empresa. Não gosto desse termo de retenção. Retenção é quando a coisa quer sair, você segura, né? Fazer com que ele queira estar aqui com você, isso vai te dar um trabalho louco. Você vai ter que mudar, vai ter que ser mais maleável, vai ter que entender mais de pessoas. Aproveitando que você está aí, já vou dar um spoiler, tá? Eu não sei mais qual cor usar aqui. Eu vou usar o preto. O preto está meio azulado. Eu vou te dar um spoiler, tá? Vou escrever aqui, ó. Se você estava na imersão e você assistiu a palestra do Vladimir Carvalho, tá? Até o final. No final da palestra, você deve ter ouvido e visto ele citar algo sobre o Eneagrama, tá? O que é o Eneagrama? O Eneagrama, ele é um conhecimento milenar, porque os sábios lá das montanhas, da Ásia, sei lá, do Tibete, de algum lugar desse aí, eles mapearam a personalidade humana em 9 tipos, tá? E o que eles descobriram? Que esses 9 tipos de personalidade eles têm comportamentos mais ou menos previsíveis. O que significa isso? Que você ganha um poder de influência muito grande quando você começa a entender que o determinado tipo 1, 2, 3 gosta disso, daquilo outro, se comporta dessa forma, tem essa maneira de se manifestar. E você começa a colocar as pessoas nos seus devidos lugares, conforme você tem esse conhecimento. É mais ou menos parecido com o DISC, né? Tem lá os 4 tipos do DISC, o profile também, o influenciador, né? O analista, o cara que é bom de sistema, você tem comunicador, que é bom de gosta de conversar, né? Tem um planejador. Esses são tipos que foram mapeados dentro do sistema de recrutamento e seleção de pessoas, das técnicas de recrutamento e seleção de pessoas. Eu, por exemplo, já fiz o teste do profile. O meu, sabe o que deu para mim? Executor planejador. Olha só que loucura. Eu executo, depois eu planejo. Que tem o planejador puro, tem o executor puro, tem inverso também, o planejador executor, que eu acho que deve ser o melhor dos tipos, né? Ele planeja, depois ele executa. E eu sou o cara que faz, eu sou executor. Depois eu vejo o que dá. No caminho eu vou corrigindo, né? E isso é ótimo, muito bom para quem empreende. Mas eu estava falando para você do Eneagrama, tá? Que o Vladimir citou no final da palestra dele. Esse Eneagrama, eu já tive o privilégio de fazer 2 cursos aqui em Rio Bonito com um dos maiores nomes do Eneagrama no Brasil,
chama-se Dr. João Jorge Cabral Nogueira, que você, se for de Rio Bonito, talvez saiba quem é. Esse médico psicanalista, um cara sensacional. Eu já fiz a primeira vez, deve ter quase uns 8 anos atrás, eu fiz um curso, uma imersão de Eneagrama com ele, de 2 dias, um sábado e um domingo inteiro. Eu e minha equipe, toda. Eu levei todo o meu escritório lá para o Flor do Amanhecer. Lá tem, inclusive, estadias para você dormir. Passei 2 dias inteiros lá com a minha equipe. Foi assim, pensa num negócio que você sai de lá transformado. Você começa a entender as pessoas, você começa a ter paciência, você começa a saber se comportar com acordo, você começa a ler um pouco a pessoa ali, fala, pô, essa pessoa é tal tipo, então eu já sei que ela não gosta disso, eu sei que ela tem essa preferência. Mas calma, tá? Você ganha um poder, mas tem que usar com sabedoria e prudência. Pare de fazer julgamentos, que a gente começa a julgar as pessoas, enquadrar ele no tipo tal. Isso é ruim, tá? Você tem que usar com sabedoria. Como líder de uma empresa, cara, é um conhecimento que você precisa ter. E está acessível. Se você digitar agora aí na internet, Eneagrama, você vai achar a página, você vai ler rapidamente os 9 tipos e você talvez comece a se encaixar em um e outro. Aí você começa a ler um e fala, eu sou isso. Aí daqui a pouco você lê mais para frente, e não, acho que eu sou isso agora. Você vai ficar meio perdido, mas é um conhecimento fabuloso, fabuloso. Eu tive a oportunidade de fazer 2 imersões com o Dr. Nogueira. A primeira foi essa que eu falei com a minha equipe. Coisa de 1 ano depois, ele lançou outra aberta ao público e eu me inscrevi de novo, fiz de novo a mesma imersão, dessa vez com meus pais e outras pessoas aberto ao público, né? Mas eu levei meus pais e fiz de novo essa imersão. E foi, assim, sensacional, porque foi falado coisas diferentes da primeira vez. E na primeira vez eu estava com o meu time, com a minha equipe, foi uma outra integração. E da outra vez que eu fiz com meus pais e mais outras pessoas, foi diferente. Agora eu falo para você uma coisa, tá? Um presente, um spoiler para você que está aqui até agora comigo, me escutando. Nós vamos lançar uma imersão sobre o Eneagrama com o Dr. João Jorge Cabral Nogueira, de 2 dias inteiros aqui em Rio Bonito, no Flor do Amanhecer, voltado para líderes. Nós vamos programar essa imersão voltado para líderes. Nós vamos nos reunir essa semana ainda para discutir sobre isso, para dizer qual vai ser a data, o cronograma, os valores, porque vai ser pago, e vão ser provavelmente 2 dias. Sabe por que tem que ser 2 dias? Cara, 1 dia é muito pouco. 1 dia faz assim, ó, voa. E quando você dorme, depois daquele dia inteiro de loucura, de informação, você sonha. É incrível. Eu tive essa experiência nos 2 dias que eu fiz, as 2 vezes. Você sonha, você tem um monte de insight, é uma viagem muito doida. E no outro dia você vai e lá você se expressa, conta seus sonhos. O Dr. João Jorge consegue trazer a interpretação. Cara, é uma experiência incrível, incrível. E eu falo, todo ano ele me cobra isso. Moisés, a gente tem que fazer o Eneagrama, já mudou seu time todo, traz a sua equipe nova. É fantástico. E eu falei para ele, João Jorge, agora nós vamos fazer. Agora nós vamos fazer porque eu acho que é o momento, né? E ele é um mestre. Ele palestra, inclusive internacionalmente, né, nos congressos de psicanálise brasileiro aqui também. É um cara que sabe muito disso e está aqui na nossa cidade. É um tesouro, uma joia em Rio Bonito, algo que a gente pode ter acessível, né? Está sempre por aqui. Ele é incrível em termos de conhecimento. Um cara viajado, já viajou o mundo todo, né? Volta e meia ele vai na Índia, vai para Jerusalém, Egito, está sempre fazendo viagens, né, místicas de cunho religioso também, né? Então acho que ele tem muito para acrescentar. Quando vocês estiverem nesse curso com ele durante 1 dia, você vai falar, acabou? Já acabou? Vai lá, voa. Cara, é muito top. Então a gente quer trazer isso. Fica de olho aí, porque nós vamos fazer o lançamento nas próximas semanas. A nossa expectativa, março. A gente quer final de março ali, provavelmente, início de abril, talvez, para dar tempo da gente divulgar, organizar, fazer um negócio bem legal. Vagas limitadas, né? Porque o espaço lá não é tão grande. A gente vai fazer algo em torno aí de 30
40 pessoas, tá? Mais ou menos. E se você quiser fazer o Enneagrama só com ele, individualmente, você também pode. Se você quiser contratar o Dr. Dogueira para dar esse curso de Enneagrama para a sua equipe, levar a sua equipe lá no Flor do Amanhecer, você pode. Isso é algo que muita gente não sabe nem que existe o Enneagrama, não sabe que a gente tem um dos maiores nomes do Enneagrama do Brasil, aqui em Rio Bonito, e não sabe nem para que serve um conhecimento desse. Quando você descobrir o poder que isso aqui tem, você vai começar a ler e estudar muito. Se você quiser, já joga no Google para você entender um pouco do que significa isso. Não tem nada a ver com religião, tá? Nada a ver com misticismo, nada disso. É conhecimento da personalidade humana que foi mapeada muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Dá uma lida aí que você vai entender do que eu estou falando. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque isso conecta diretamente com isso aqui, ó. Dá um zoom aqui para mim. Dá uma chegadinha aqui para mim. Bota aqui. Que palavra é essa? Quando você estudar algo como o Enneagrama, o que você vai trazer para dentro do seu cérebro, para sua cabeça? Inteligência, conhecimento, algo que vai trazer para você informações que vão te deixar mais inteligentes para você tomar melhores decisões, para você entender o que você tem que fazer aqui. Não tem ninguém aqui? Você está ferrado, você está trabalhando muito, tudo para em você. Preciso construir uma liderança. Você tem 5 pessoas na sua equipe, sua empresa é pequenininha, você tem 5 colaboradores, você precisa ter um líder lá dentro, que não seja você. Você já tem que ser naturalmente. Você é o dono tem que ser o líder da empresa inteira, ele tem que inspirar os colaboradores. Se você tem 100 colaboradores, você tem que ser aquele cara que as pessoas gostam e querem estar perto, você tem que ser o líder que inspira. Alexandre o Grande, estava naquele exército de 100 mil soldados, todo mundo sabe quem é o cara e gosta dele. Você, dono, tem que falar na rede social, tem que gravar vídeo, tem que fazer um monte de coisa para as pessoas verem você. Você às vezes está aí quietinho, bom dia, tudo bem, o pessoal te conhece. Mas eles não sabem quem é você de verdade, porque ninguém vê você fazendo um conteúdo. Então é importante você ser um líder inspirador, tá? Mas se hoje você tem uma equipe aí, 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, e não tem um líder que não seja você dentro dessa equipe, é você o líder, você está aqui, certamente você perde um pouco de liberdade e sossego, porque o seu celular não tem sossego. Se você ficar um minuto sem olhar, aquilo enche de mensagem. Mas não é mensagem de cliente novo querendo fazer negócio com você, não. É colaborador perguntando 10 vezes a mesma coisa. É colaborador falando que acabou o papel higiênico, que o pneu do carro furou, que roubaram aqui o caminhão. É isso. Por causa disso aqui, ó. Falta liderança, tá? Tem que ter. Então, pare de sofrer agora. Pare de sofrer agora. Traga para o seu negócio inteligência. Traga para o seu negócio informação que você busca frequentando imersões como a nossa, frequentando um curso de Enneagrama, que você busca fazendo várias conexões de congressos do seu nicho aí, Congresso Brasileiro de Contabilidade, Congresso Brasileiro de Odontologia, Congresso Brasileiro de Advocacia. Todas as áreas promovem congressos. Quem vai estar lá? Nomes de referência. Congresso Brasileiro de Medicina, ou Oftalmologia, Congresso, Feira de Máquinas, né? O Vladimir Carvalho, ele tem 2.000 colaboradores, mais ou menos. O cara é fenomenal. Ele acabou de vir da Feira do Varejo, a NRF. É a maior feira de varejo do mundo, em Nova York. O que esse cara estava fazendo lá? Buscando isso aqui, ó. Tem vídeo dele aí falando, quando ele fez a chamada para o nosso evento, ele estava em Nova York. Quase ficou preso lá por causa da nevasca. Saiu poucos dias antes, depois teve aquela nevasca, cancelaram mais de 11 mil voos. Por muito pouco ele não ficou preso lá. E ele, infelizmente, não ia participar da nossa imersão. Imagina que tragédia que não ia ser isso, né? Porque ele fez muita diferença lá pra gente. Os outros também, né? Mas eu digo, a gente perdeu uma oportunidade incrível. Graças a Deus deu tudo certo, ele conseguiu voltar. Ele estava lá na NRF fazendo isso aqui. E aí ele chega e promove palestras, tá? Promove palestras sobre a NRF. Procura aí no canal do YouTube dele, do Vladimir Carvalho, tá lá, palestra pós-NRF. Ele promove vários eventos, transmissão ao vivo no YouTube.
toda a produção que ele tem lá, num lugar, num espaço lá, acho que é em Teresópolis, se eu não me engano, para sei quantos empresários esse ano, se eu não me engano, já foram 1.000 pessoas nessa palestra que ele deu. Deu 1.000 pessoas. Todo ano cresce o número. Ele falou, Moisés, começou lá na sede da Alterdata, que a gente tem um auditório lá, eu tive que mudar para um lugar maior. Esse ano deu 1.000 empresários presencialmente para assistir essa palestra. E você tem a oportunidade de assistir também. Está aí no canal do YouTube dele, pós-NRF, tem 2 horas e... acho que 2 horas e 40 minutos, algo assim. Eu assisti 2 vezes, meus amigos, essa palestra dele. 2 vezes. Por quê? Ele trouxe o que ele viu lá do que está acontecendo hoje no mundo. Do quais são as tendências, o que está sendo discutido de soluções, né? IA, muito IA, robotização. Nós estamos tentando integrar as soluções que hoje você tem no presencial com o online, né? Exemplo, vestuário. Você vai ver ele falando lá de hoje, você tira uma foto, faz um vídeo seu, manda para uma plataforma e ela veste a sua roupa, tira as suas medidas e você compra aquela roupa e chega com as suas medidas. Acabou a objeção de você não comprar roupa online porque você não mediu a roupa. Então veja, cada vez mais o digital está acabando com as objeções do mundo físico. Você não tem mais barreiras para nada. As soluções com o que a gente está tendo de tecnologia, mais inteligência artificial, está rompendo, criando rupturas, tá? Os lojistas reclamam muito, a rua está acabada, a rua não está tendo mais gente, a rua não sei o quê. Meu amigo, você tem que ter alguma coisa para chamar o cliente para dentro da sua loja. Você não pode continuar 40 anos com a sua lojinha ali sem ter o diferencial para levar um cliente para lá. Quando o cliente entrar lá, ele tem que ser atendido com maestria. Não pode ter aquela pessoa mal-humorada no telefone, que não dá um bom dia, uma boa tarde, não pergunta, não foi treinada, entrou ali agora, tá puta que tá tendo que trabalhar, tá braba que tá tendo que trabalhar. Aí você quer que ela venda para o seu cliente? Você quer que ela faça o seu cliente se sentir especial? Quem tem que cuidar disso é você, o dono, tem que estar preocupado com isso, tem que botar uma pessoa apresentável, legal, simpática, que está treinada para fazer persuasão, para oferecer outras peças, combinando com o que a pessoa queria, trazer soluções para a pessoa. Não é simplesmente, quer comprar essa caneta? Não? Tá, não tá. Qualquer coisa à sua disposição. Pode me chamar aqui, tá? Você acha que você vai vender desse jeito? Porque não tem inteligência. Seu vendedor não tem inteligência para isso. Não inteligência no sentido de burro inteligente, no sentido de perspicácia, treinamento, controle do comportamento, inteligência sobre isso, tá? Bom, eu creio que o que a gente está discutindo aqui seja algo de extrema importância, algo muito valioso, que eu quero compartilhar, porque o nosso espaço aqui na Dário Alves, ele é novo, ele inaugurou em 2024, no ano em que nós fizemos 50 anos de empresa. E ele é fruto disso aqui, ele é fruto de muito conhecimento, estudo, que eu me considero um garotinho, uma bebezinha engateando, em termos do que eu ainda tenho para crescer e evoluir como empresário, como negócio, e o quanto eu ainda quero ajudar outras pessoas a levarem o legado que ele tem adiante. Como contador, né? A gente ressignificou a nossa profissão, sendo alguém capaz de trazer para o negócio o que é a função primordial do contador. Informações que vão dar inteligência para o empresário para que ele possa performar no negócio dele. Tomar decisões melhores, negociar melhor, ter previsibilidade, não ser surpreendido com uma guia de 10, 15 mil reais na véspera do vencimento, sem saber quanto que a guia vai dar. Então a gente tem que trazer para o empresário isso aqui como contador. Só que você, como contador, precisa estar capacitado também. Então tem que estudar também, porque você também é empresário. Então o que a gente busca hoje aqui nesse ambiente é isso. E o ambiente ele foi projetado para o empresário entrar aqui, sentar aqui nessa cadeira. Nós temos um frigobarzinho, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia do nível que tem um menu, tá? Um menuzinho, tipo, focar no que ele precisa fazer, discutir o que ele tem que fazer.
sair daqui com a cabeça certa de que ele vai executar. Estratégia mais execução. Entrou aqui, é a sala do rei. Parece até um pouco um trono essa cadeira, ó. Mas isso eu estou falando agora, já estou inventando, não foi intencional. É só uma cadeira confortável. Mas o empresário, ele entra aqui, ele é o rei reunido com a sua cúpula estratégica. Traga o seu gerente, o seu gestor, o seu líder. Aqui na parte de cima, a gente projetou um ambiente que dá para a gente ceder para o uso dos nossos clientes. Você consegue trazer a tua equipe aqui, montar um treinamento no final de semana, seja comigo, seja com alguém que você contratou, seja com algum especialista, seja com uma referência do mercado. Aqui a gente tem um espaço para confortavelmente 20 pessoas. É um espaço relativamente pequeno, mas 20 pessoas já é uma empresa aí de médio porte, né, que fatura 100, 200 mil por mês, normalmente. E você tem um espaço em que você consegue virar as mesas e transformar ela numa grande mesa de 20 pessoas, ou ter as 3 ilhas que a gente tem hoje, com uma televisão no fundo. Só você olhar no nosso Instagram que você vai ver, né? Nós promovemos todo ano um jantar, você pode servir refeições, você pode fazer degustação de vinho, aulas de costura. O espaço ele é extremamente versátil, né? Aqui no escritório a gente tem 3 banheiros, então isso gera conforto quando você tem muita gente circulando ao mesmo tempo dentro do escritório. Nós já promovemos 3 imersões aqui, né? Em 2024, promovemos 3 eventos aqui que deu uma média de 30 pessoas e o espaço se comportou extremamente bem. Aqui na frente, aqui, na nossa recepção que dá para a rua, a gente fez happy hour, colocamos petiscos, comida, chopeira, né, show no telão, som, música ao vivo. É um ambiente extremamente versátil para eventos e reuniões e treinamento e trabalho sério, trabalho importante. Eu poderia pegar inclusive alguns livros que eu tenho na minha estante ali para falar para vocês sobre ele, mas a gente ia ficar aqui a noite toda falando, né? A gente pode deixar isso para uma outra live, quem sabe, ou quando você vier nos visitar, a gente pode falar sobre isso. Por quê? Porque eu não dei essa visão para vocês à toa. Leitura, meus amigos, é obrigatório. A gente fica perdendo tempo hoje com estímulos visuais que não te acrescentam, quando você poderia estar tendo um outro tipo de estímulo visual. Leitura. Cara, esses caras ricos pra cacete aí, milionários dessas empresas multimilionárias, os caras leem muito, meus amigos. Leem muitos livros. E leem, tipo assim, 3, 4 livros por mês, às vezes. No ano eles leem, sei lá, 10 livros. Tem que ler, cara, tem que estudar. Eu leio livros, mas eu não sou daqueles caxias que lê tudo não, tá? Eu leio parte do livro, estudo, eu vou no meio, eu vou no final, eu volto para frente. E eu gosto muito, sabe, de fazer o quê? Eu pego o YouTube e assisto podcasts com os autores dos livros que eu leio. Cara, isso é fenomenal. Fenomenal. Muitos deles, talvez a grande maioria, porque o que eu consumo são podcasts em inglês. Então os caras estão falando inglês ali, né? E eu exercito um pouco do meu inglês. Mas assim, são podcasts muito tops, muito tops. Gosto muito. Então recomendo. Mas tem livros, né? Dá para você colocar legenda também, se você quiser, só que você tem que ficar lendo a legenda. Eu gosto de ouvir enquanto estou dirigindo, enquanto estou fazendo uma coisa em casa, de repente trabalhando aqui, fazendo um imposto de renda ou outro, né? Eu consigo prestar atenção nos dois, fique tranquilo. Mas estudar sempre, buscar conhecimento o tempo todo, tá? E é sobre isso que trata-se esse papo. Sobre a nossa imersão, agradeço muito você que esteve na nossa imersão, pela participação. Eu estou recebendo muitos elogios, eu estou muito feliz e contente, né, porque foi uma grande realização, algo que eu nunca fiz, né, algo que eu nunca realizei antes. Foi um trabalho que veio assim como um projeto, né, como esse escritório, que eu idealizei e tive, graças a Deus, o privilégio de poder realizá-lo, porque assim Deus quis, e deu tudo certo. Foi um dia ótimo, o tempo estava bom, as pessoas estavam super bem acomodadas, o conteúdo foi de alto nível, todo mundo adorou os conteúdos, foi maravilhoso. Para mim foi um privilégio poder proporcionar isso para os participantes e para mim foi um start, foi um início, né? O nosso site, imersão.darioalves.com, se você olhar ele agora, ele está do jeito que eu deixei, desde a imersão, a gente ainda não mexeu nele.
Tem lá um formuláriozinho para você mandar suas dúvidas, pedir ajuda, querendo conhecer alguma das soluções que a gente tem a oferecer aqui, automatizar seu atendimento de WhatsApp com IA, né? Trazer um RH para você, fazer um recrutamento, implantar um BPO financeiro, legalizar a sua empresa, trocar de contador, seja lá o que você estiver precisando dentro do nosso ecossistema. Se você hoje mandar mensagem nesse formulário, a gente consegue entrar em contato e te ajudar. Nós ainda não fizemos isso, tá? Estamos para fazer. Mas esse site, ele vai se transformar num grande jardim das borboletas. Porque nós vamos colocar álbum de fotos, que já temos, né? Estou recebendo as fotos, a equipe já está terminando de me enviar as últimas fotos que eles estão tratando. Vamos colocar os vídeos, tá? 2 podcasts que tivemos lá com nossos parceiros. Vamos colocar a logozinha de todos os nossos patrocinadores, já tem lá, mas a gente vai colocar agora, dessa vez, o link para poder você ir no site e conhecer aquela empresa. Por que a gente não botou ainda antes, né? Antes do evento? Porque uma página de vendas, no caso a gente estava vendendo ingresso, ela não pode ter saída. Você não pode clicar no WhatsApp. Eu queria que as pessoas só clicassem em um botão, comprar ingresso, né? E essa é uma estratégia. Agora não, agora você pode clicar, ir para o YouTube, ir para um site de um outro parceiro, né, e mandar mensagem para a gente, não tem problema nenhum, porque agora o objetivo é outro. O objetivo é fazer com que você que esteve na nossa imersão, ou que ouviu falar dela, continue se conectando com tudo que aconteceu ali, através das imagens gravadas e das imagens fotografadas e das soluções do nosso ecossistema. Você não tem mais desculpa para dizer, eu não sei como fazer determinada coisa. Eu não sei mais o que fazer para minha empresa crescer. Eu não sei como vender mais. Eu não sei como liderar melhor as pessoas. Eu não sei como automatizar meu WhatsApp. Porque você agora tem acesso a soluções, né? O conteúdo da imersão foi estrategicamente pensado para trazer para você na parte da manhã. O jogo vai mudar. O jogo das empresas no Brasil vai mudar. O jogo dos negócios no Brasil vai mudar. A forma como você faz hoje não vai funcionar mais. Então você precisa mudar. Beleza? Viramos a página, empreendedorismo feminino no almoço, parte da tarde, Ramon Toledo com vendas e IA. Se o seu WhatsApp hoje não está automatizado, você está deixando dinheiro na mesa. Se você vier aqui ou me ligar e marcar uma entrevista comigo, uma reunião aqui comigo, vou te mostrar a minha IA funcionando que eu construí com o Ramon Toledo. Hoje ela agendou 3 ligações, sem nenhuma interferência humana. Minha vendedora, meu closer, vai só ter o trabalho de ligar e fechar negócio. Ou não. Mas o trabalho já foi feito pela metade, sem custo de funcionário. Enfim, eu não vou dizer quanto custa essa IA, porque isso pode interferir na nossa negociação, caso você se interesse por essa solução, porque não vai ser o que eu pago. Com certeza vai ser mais, né? Porque nós fizemos disso um negócio. Mas você vai se surpreender com o valor. Custa muito mais barato que o seu melhor vendedor hoje. E vende muito melhor do que o seu melhor vendedor hoje. Isso a gente pode te mostrar e te provar aqui na prática. 3 da tarde, holding patrimonial, Bernardo Saad, o cara, assim, espetacular, deu um show. Você que tem filho, genro, nora, né? Ele trouxe para você possibilidades de organização patrimonial, de sucessão. Você tem filho, tem neto, tem bisneto, tem um monte de coisa. Então isso aí é uma coisa importantíssima, é um cara acessível, né? Ele está à disposição para a gente conversar com ele. E lá no escritório dele, na Torre do Rio Sul, o escritório dele é tipo suítes, né? Eu estive lá e fiquei impactado com o tamanho do escritório, lindo. Eu ainda estava construindo esse escritório aqui, eu me inspirei um pouco no escritório dele também, achei top demais. Vladimir Carvalho, né? Como você já conhece, trouxe para a gente muita informação sobre gestão de pessoas e liderança, né? Essa passada de bastão das lideranças das gerações anteriores com a geração nova, essa dificuldade que eles estão tendo porque a cultura mudou, os jovens não querem assumir cargos de liderança, não querem tirar carteira de motorista, não querem fazer um monte de coisa que a gente precisa que as pessoas façam. Então isso está trazendo um choque, né, de passada de bastão. Então o Vladimir trouxe isso com maestria para a gente. 5 da tarde, 17 horas, tivemos o Francesco Roma. O cara é consultor da XP Empresas. Nós temos uma parceria, inclusive. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Quando você vier aqui no meu escritório, eu vou dar para vocês esse portfólio aqui, ó, da XP. Tá? A gente tem uma parceria com a XP muito top também. E assim, tá? Ó,
processo de diversificação. Tem muita coisa aqui que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. E sabe o que é mais incrível? Mais incrível é que essa assessoria não custa nada. Nada. Não custa nada. Eles só querem que você use a XP, porque a XP ela ganha com você investindo através dela, é uma corretora. Então, os assessores não cobram para te dar uma assessoria top, para você ir lá e discutir, olha, eu quero diversificar meu investimento, eu já tenho imóveis, eu quero aplicar em algo com mais liquidez, eu quero aplicar em algo com longo prazo para pagar a faculdade da minha filha. Seja lá qual for o seu objetivo, eles vão entender você e vão te colocar nas melhores opções de investimento. Né? Estou com um saldo de caixa alto, eu preciso rentabilizar esse valor para não perder poder aquisitivo. O Francisco falou muito disso lá na palestra dele. Então, XP está aqui. Você quer ir lá no escritório deles em Botafogo? A Grazi e Eric estavam aqui com a gente e o Francisco vão te receber com todo carinho, servir cafezinho e conversar com você. Quanto custa isso? Zero. Zero. Mesmo sem você ser cliente deles. Você pode ir lá e conversar com eles. Se quiser que eu vá junto, vou com o maior prazer, como já fui outras vezes com alguns clientes. Infelizmente, quando eu fui, felizmente, quando eu fui, era no Leblon, top de lá, na rua do Shopping Leblon. Pô, você via a praia, muito lindo o escritório. Também me inspirei um pouco lá. O meu já estava pronto, senão ia dizer que eu copiei, porque o escritório deles é muito bonito. Mas agora acho que eles estão em Botafogo, no Morisco. Tá? A gente também tem um ponto de atendimento lá, naquele prédio todo espelhadão ali chegando em Botafogo, perto do Rio Sul. Top demais também ir lá, eu acho que vale muito a pena a visita. Tá? Bom, meus amigos, para finalizar esse walkthrough, né, esse andar sobre dentro da nossa imersão, finalizamos com um show de vinho, gastronomia, cultura, com nossas amigas Daniele e Kézia, da Confraria Vinho Delas. Cara, é um grupo de mulheres apaixonadas por vinho, que viajam e adoram degustar vinho. E a paixão é tão grande que elas criaram rótulos próprios, eu achei isso fantástico. E eu achei mais legal ainda o fato de você poder ter o seu próprio rótulo também, personalizado, para presentear um cliente especial, alguma ocasião legal. Isso é muito maneiro. Eu falei para elas que isso dá mais dinheiro se bobear do que vender o próprio vinho. Né? Prestar esse serviço para as empresas e você tem essa possibilidade. Elas têm uma parceria com Valduga, eu esqueci o nome o primeiro nome deles, são vários irmãos lá. Mas ela tem uma parceria lá com um deles, né? Da Casa Valduga, que eu já conheci lá, um espaço maneiríssimo também, de você ir. Se um dia você for em Bento Gonçalves, certamente é passagem obrigatória. Passar lá pela Casa Valduga. É a maior vinícola da América Latina. É muito grande, o serviço deles é muito bom. Tudo lá é legal, vale a pena demais conhecer. Tá? Finalizamos a imersão com um show de Johnny Tequila, uma banda que toca de tudo. Um showzaço, assim, os caras tocam rock, pop internacional, nacional. Foi um negócio de louco, assim, foi um showzaço. Eu me surpreendi, né, pelo repertório e eu vi a galera curtindo o show até o final também, foi muito bom. Então a gente fechou com chave de ouro a imersão, mas nós não fechamos a nossa conversa, a gente vai seguir em frente, essa conversa tem que continuar e a gente quer que você, empresário, dono de empresa, empreendedor, corajoso, audacioso, tenha a mentalidade para evoluir e crescer cada vez mais. Cada vez mais. Conte com a Dário Alves a partir de agora, comigo, Moisés. Nós queremos trazer valor para o mercado. Por que não trazer valor para o nosso mercado de Rio Bonito? Quanto dinheiro eu gastei para pegar avião? A maioria daqui foi em São Paulo, tem também Balneário Camboriú, Congresso Brasileiro, o último, o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade foi em Balneário Camboriú. Tive recentemente em Salvador, tá? Lá com o Endo Carvalho. Já tive em Fortaleza no congresso que teve em 2016. A maioria das imersões que eu faço para contadores é em São Paulo. Eu pego avião, eu gasto com comida, hotel. Fora a inscrição das imersões, não tem nenhuma ali com menos de R$1.000. Vou falar de novo. Nenhum desses eventos custou menos de R$1.000. Tem evento de 2.000, 3.000, 2, 3 dias de evento, tá? E sem open buy, open food. Ou seja, você chega lá e tem que comprar comida, gastar. Lá dentro tem trailerzinho e tal. Nada se compara ao que eu fiz aqui, tá? Em relação a conforto e entrega de qualidade, de excelência. Se vocês olharem tudo que eu estou falando aqui, vocês vão entender que tudo que eu faço,
eu busco entregar com excelência. Tudo. Esse evento não foi diferente. Os palestrantes foram pensados com excelência, a experiência, né? O espaço, o serviço de buffet, né? Tudo foi pensado com excelência. Porque é isso que você traz para o mercado quando você quer o melhor para você e para os seus amigos, para os seus clientes e o mercado como um todo. Esse curso de Enneagrama não vai ser diferente, tá? É algo extremamente valioso que a gente entende que serve para agregar muito, muito valor na sua cabeça, na sua inteligência de dono, para você trazer para sua empresa algo que só você, dono, pode trazer, a sua energia, sua sabedoria, sua tomada de decisão. Esse cara aqui nunca vai decidir por você. Só você pode fazer esse trabalho. É você que tem um volante para onde ir. Então capricha, porque vale muito a pena. Porque a tua vida está ali às vezes, a sua família, tudo gira em torno daquele negócio. Então por que não se dedicar? Caprichar mais, sabe? Investir mais dentro do seu negócio. Esse papo é sobre isso. A imersão foi sobre isso. E os contadores precisam falar sobre isso. Precisam chegar até você, cliente, conversar sobre isso, né? Trazer soluções. Não problemas, né? O contador traz muito problema. Tem que trazer soluções também. E tudo que a gente está conversando aqui é um privilégio e uma satisfação enorme poder trazer. E espero que tenha valido a pena para você assistir até agora. Acho que já estamos indo para quase 2 horas de live. Mas eu estou realmente empolgado com tudo que a gente gerou na imersão, né, por todos os retornos que eu estou tendo, né, a gente está tendo um feedback muito positivo de todo mundo, e esse movimento ele é uma energia que foi gerada a partir desse evento aqui na nossa cidade, que eu espero que continue reverberando aí cada vez mais, e que o nosso site também possa auxiliar nesse trabalho de divulgação e estudo, educação. Talvez você não saiba, mas o que eu acabei de ensinar para vocês é que vale uma grana, meus amigos. Tem um valor enorme. Você, para ter uma aula dessa, você vai ter que investir uma grana aí para entrar numa consultoria, numa mentoria, numa escola de empresários, para falar com consultores que estão lá e tal. E aqui você acabou de ganhar esse presente, né? Que eu espero que tenha valido muito a pena o seu tempo. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado de coração, mais uma vez, a todos que puderam estar lá. E aos que não estiveram, eu também entendo. E acredito que a gente vai conseguir, ainda assim, entregar um pouquinho, né, nesse site aí do que aconteceu no evento, para você também poder se beneficiar um pouco dessa energia e desse conhecimento que a gente teve lá. Então, estou aqui agora finalizando essa live. Convido vocês a conhecer o nosso escritório, se você ainda não conhece. Se você quer vir aqui bater um papo, entender como é que funciona, como é que a gente pode te ajudar, como é que a gente pode somar com a tua empresa, que tipo de soluções a gente pode oferecer para você. A gente está aqui de portas abertas, agenda, entre em contato com a gente aí pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Vai ser um prazer enorme poder te receber aqui, discutir nesse espaço maravilhoso que a gente criou aqui, falar sobre a sua empresa, a sua estratégia. Acesse o nosso site aí, darioalves.com, nosso site principal. Lá você vai ver um vídeo meu no YouTube, vai ver depoimento dos clientes, vai ver um pouquinho aí do que a gente tem. Se você digitar no Google Dario Alves Contabilidade, 100 e tantas avaliações de clientes que tiveram experiências maravilhosas com a gente. Dá uma olhada lá, dá uma lida para você entender o que a gente tem proporcionado, né, de experiências. Então, quem sabe você também não pode viver, né, essa experiência que a gente criou aqui de trabalho em conjunto. Obrigado pela sua companhia, foi um privilégio e te vejo numa próxima.